Escuta, quando você entende o propósito de Deus na tua vida, você deixa de viver de opinião das pessoas. Você deixa de viver guardando mágoa de quem te feriu, de quem estaria contigo, mas não está contigo, de quem podia estar te ajudando, mas não está te ajudando. Você entende que ficar sozinho chega a ser melhor do que viver rodeado de pessoas. E Deus permite isolamento, Deus permite solidão. Deus permite que isso aconteça para nos forjar para algo maior lá na frente. O fato de você estar a viver de momentos difíceis não significa que você vai viver com isso para sempre. Entenda, tudo que não vem para matar, vem para fortalecer.